A paz do Senhor, meus amores, beijo, coraçãozinhos de Jesus. Tia Rosa está de volta, trazendo mais pré-aula juniores para vocês. Estava morrendo de saudade de vocês, passei aí um pouco fora das redes sociais, mas estou de volta. Passei pelo cateterismo em fevereiro agora, mas estou bem, graças a Deus, o coração tá batendo forte, não muito forte, né? Mas estou aqui. E eu falei assim, agora eu vou continuar com os vídeos, porque alguém deixou escrito para mim que está sentindo falta dos meus vídeos, das minhas pré-aulas. Eu estava lendo os comentários dos vídeos antigos e eu fiquei muito agraciada. Então, eu vim agora nesse segundo trimestre, já está na 10ª aula, né? Aí, os 10 mandamentos. Eu tirei xerox do restinho da revista. Esse aqui é da aula 10. E vou estar passando para vocês, viu, meus amores? Mas primeiro eu vou fazer uma oração em agradecimento a Deus por estar aqui. Papai do céu, eu te louvo e te agradeço por todos, papai. Aqueles que oraram por mim, aqueles que sentiram minha falta. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Abençoa também agora a nossa pré-aula, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A pré-aula vai dizer sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus amores, foram escritos para o povo que saiu do Egito, né, os israelitas que saíram de lá e que estavam no deserto com Moisés. Então, certo dia, Moisés estava próximo ao monte Sinai e Deus falou com ele ali e escreveu os 10 mandamentos com a própria mão e entregou para Moisés as pedras. E esses mandamentos era para que eles aprendessem a respeitar o próximo, obedecer a Deus, aos pais, aos familiares, né? Ao longo da vida, do caminho deles ali. Porque Deus queria que eles fossem diferentes. Deus queria que as outras nações, os outros povos, olhassem neles e vissem a diferença. Então, foi para isso que Deus lhe deu os 10 mandamentos. E aqui também tenho para meditar, a qual muito me interessei dessa vez, e eu sou acostumada a fazer desta forma. Se encontra em Hebreu 4:12, Salmo 119, 98, João capítulo 14, versículo 15, e Provérbios capítulo 19, versículo 16, Tiago capítulo 1, versículo 25 e Josué capítulo 1, versículo 8. São 6 versículos para meditar. Meditar com quem? Junto com os juniores. Então, quando você chegar na sua sala de aula, que você fazer seus agradecimentos ali, saudar, tudo mais legal ali, né? Você vai falar, abram as vossas Bíblias, peça para eles abrir nesses capítulos e vamos ler. Eles lêem e vocês expressam para eles. Aí você pede para o primeiro ler Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, e você diz assim, então, aí o escritor Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela penetra na alma. Ela vai direto na nossa alma, alcança a nossa alma. E ela permanece ali. Por quê? Se nós obedecer, ela vai ficar penetrada. Nós vamos guardar ela ali. E o salmista também vai dizer no Salmo 119, versículo 98, que ele é mais sábio, se tornou mais sábio depois que ele começou a meditar dia e noite na palavra. Não tem como nós ficar atrasado, mas tem como nós progredir se meditarmos, porque a palavra
de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos ensina, ela é viva e eficaz. Há sabedoria total nela para nos ensinar. E também em João 14, capítulo 14, versículo 15, João escreve: se me amares, todo o vosso coração vão guardar os meus mandamentos. Vai guardar a minha palavra. Olha aí, Deus escreveu nas tábuas da lei lá, né? Nas pedras lá para Moisés, os 10 mandamentos. E Jesus vem e acrescenta os mandamentos para nós. Ele não tira, ele acrescenta os mandamentos para nós. Aí em Provérbios capítulo 19, versículo 16, aqui o salmista vai dizer: quem guarda meus mandamentos, guarda a tua alma, mas aquele que não guarda os meus mandamentos, até a alma morrerá. Aquele que despreza, aquele que não gosta, aquele que não quer, vai morrer. A alma vai morrer. E os que guardam os mandamentos, guarda também a sua alma. Tá vendo que coisa linda? Aí na sexta-feira, Tiago capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: olha, aquele que preserva a minha palavra e não esquece das minhas obras, tem sucesso. Olha o que Deus está dizendo aqui. Você que mantém a promessa viva, você que protege, dá continuidade na palavra que Jesus mandou você fazer, aí por todo mundo, você que fala das obras, você tem sucesso no seu dia a dia, na sua carreira, na sua vida. Aí fica o sábado, que Josué escreveu no capítulo 1, versículo 8, para nós não parar de falar da palavra de Deus, mas meditar nela dia e noite. Então, Deus deixou aí os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão, guardar o sábado, né? Agora nós temos que guardar a palavra, né? Porque todos os dias são santos. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não prostituir, não adulterar, não furtar, né? Não cobiçar coisas do próximo, né? Nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, coisa alguma dos outros, de ninguém, né? Nós não devemos cobiçar. Então Deus deixou aí os 10 mandamentos, Jesus veio, morreu na cruz e ainda acrescentou um pouco mais. Todos esses que eu li, esses capítulos que eu li aqui, vocês não devem deixar de ler com eles. Vocês vão falar: se nós fizermos desta forma, Deus está ensinando aqui, dessa forma aqui, nós vamos estar com o mapa no nosso coração. Porque isso aqui é um mapa. Isso daqui é um decálogo. Mapa do amor. Isso daqui. Vai fazer, se nós seguirmos passo a passo a palavra de Deus, os mandamentos que são ensinados para nós, nós vamos ser guiados para as mansões celestiais. Assim como o povo do deserto estava sendo guiado para uma terra que mana leite e mel. Por isso que Deus deu os mandamentos para eles. Para que eles pudessem chegar do outro lado. Mas muitos ali murmurou, não seguiu, não chegou. Mas nós que estamos guardando, que estamos gravando no nosso coração os mandamentos, vamos chegar. Devemos ser diferentes. Devemos obedecer aos mandamentos e agradar a Deus, né? Porque agradando a Deus guardando seus mandamentos, agradamos a Deus. E assim chegamos ao céu, onde que é o nosso lugar. Eu costumo dizer que esses mandamentos são como placas para nós. Se você seguir as placas direitinho, você não vai errar o seu destino. Quando eu vou viajar com o meu esposo, a gente viaja
para algum lugar quando eu estou bem, muitas vezes nós nos perdemos porque não olhamos placa. Aí a gente volta, vê a placa e vai certo. Mas se a gente seguir as placas direitinho, nós vamos chegar no finalzinho do caminho, da viagem, da nossa casinha, porque as placas servem para nos guiar, certo? Aqui vai dizer, segure na mão do papai e vai, né? O papai sabe o que está fazendo. Vai em frente, né? Pare na hora certa, caminhe em lugares certos. Entendeu? Da mesma forma, a palavra de Deus. Se seguirmos a palavra de Deus direitinho, os mandamentos, as ordenanças do Senhor Jesus para nós, não tem como nós não chegar nas mansões celestiais. Nós vamos chegar. Mas para isso, nós não devemos esquecer de não olhar para as coisas erradas aí, olhar somente para as placas certas, para o lugar certo. Se nós não olhar para o alvo que é Cristo, nós vamos errar aí e não vamos chegar. Graças a Deus que o objetivo é olhar para o alvo e segurar o mapa, olhar as placas, cuidar, ter o cuidado de não errar. Esse é o nosso objetivo, né? Guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. O salmista Davi disse aqui. Nós guardar, nós não vai pecar, não vai errar o alvo, né? E vamos chegar aonde queremos chegar. Aqui tem o vocabulário que diz sobre peregrinação, sobre pecado e o que é decálogo. Decálogo é os 10 mandamentos, os preceitos das leis de Deus escritos em tábuas, em pedras, entregue a Moisés no Monte Sinai. E para nós hoje é isso, né? Foram acrescentados para nós. Aqui vai dizer que as tábuas de pedra traziam o registro dos 10 mandamentos, ficaram conhecidas como tábuas da lei, e durante a parte da história, o povo de Israel, para o povo de Israel, essas tábuas da lei ficaram guardadas dentro da Arca da Aliança, juntamente com o maná, né, que desceu do céu, e com a vara de Arão, que floresceu no deserto. Eu creio que vamos ver isso no céu, vamos, porque a arca era Deus, simbolizava Deus, e tudo estava ali dentro de Deus, junto com ele. Então, aonde Deus está as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, que floresceu. Então, nós vamos ver. Não devemos deixar de ensinar os mandamentos a eles, que é não adorar outros deuses, né? Não, e nem fazer para nós. Não adorar imagem de espécie alguma. Não usar o nome do Senhor em vão. Guardar o sábado. Aqui está falando guardar o sábado, mas agora nós devemos guardar a palavra no nosso coração todos os dias, como todos os dias são santos. Respeitar o pai e a mãe, que é mandamento de promessa. Não matar, não roubar, não adulterarás para os casados, né? Para os familiares aí, tanto para o pai como para a mãe. E não dar falso testemunho contra os nossos irmãos e nem cobiçar coisa alguma dos nossos amigos, irmãos, familiares, de ninguém. Então, meus amores, chegou no final, você pega a sua dinâmica aí agora, que vai dizer assim. Se eu fosse fazer a dinâmica, que eu não vou dar essa aula, mas se eu fosse fazer, eu ia separar a sala em dois grupos. Ia recortar esses mandamentos. Eu ia tirar vários em folhas assim e recortar a tábua no meio e tirar os mandamentos, os 10 mandamentos de cada um. Misturarem eles tudo e colar embaixo das carteiras, buscando em algum lugar. Depois, já com a classe separada, né, em 2 colunas, eu ia pedir para eles acharem e montarem os mandamentos correto. Tudo certinho, como manda a lei. Aí depois que eles achar tudo bonitinho, né?
eu vou falar para ele que os mandamentos são como placa de trânsito, que se nós cumprir as regras, nós vamos chegar na nossa casinha. E se nós cumprir as regras desses mandamentos, com certeza chegaremos nas mansões celestiais. Aí eu vejo quem cumpriu, quem montou bonitinho, quem fez correto, chega até a caixinha. A caixinha, você coloca uma coroa bonitinha, né? Ali que serve para eles colocarem na cabeça. E também um docinho, porque a palavra de Deus é mais doce que o mel. Uma balinha ou um bombonzinho. Mas não deixe de fazer a coroa. Porque todos que chegarem, que guardaram os mandamentos, guardaram a palavra, vão receber uma coroa de glória. Aí vai ficar tudo bonito, tira foto da classe e posta para mim ver, tá bom? Pode postar aí e me mostrar. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, vocês comentam, podem comentar. Se vocês querem mais, vocês me falam que eu vou estar trazendo mais aula para vocês. E um beijo no coração de todos vocês. E fiquem com Deus. E tenha uma linda e maravilhosa aula. Não deixem. Comentem que eu vou ler todos os comentários e vou responder em nome de Jesus.